O envelope caiu na minha frente com um som seco que ecoou no silêncio absoluto da área decorada de azul e branco. 40 pessoas paralisadas. 40 pares de olhos fixos em mim. E a voz do meu marido, alta demais, trêmula de uma raiva que eu conhecia tão bem, rasgando o ar como uma lâmina. Essa criança não é minha. Eu tenho a prova aqui. Newton César apontou para mim com o dedo trêmulo, os olhos vidrados daquele jeito que me fazia suar frio, daquele jeito que precedia a tempestade. A mão dele ainda estava no ar, acusatória, enquanto o envelope branco ficava ali, no meio do bolo de 3 andares, como uma sentença de morte. Eu, grávida de 7 meses, vestida de azul claro, com um laço branco no cabelo, parecia uma idiota. Uma idiota feliz que tinha acreditado por algumas horas que aquele dia seria especial. Que seria sobre amor, sobre família, sobre o bebê que crescia dentro de mim. Mas não. Era sobre destruição. A voz de Dona Odete cortou o silêncio antes que eu pudesse respirar. Eu sempre soube. Eu avisei você, meu filho. Essa mulher é uma vagabunda. E ela aplaudiu. Bateu palmas. Como se estivesse assistindo a um espetáculo. Como se a humilhação da nora fosse entretenimento de qualidade. Foi nesse momento, com 40 testemunhas, com o meu mundo desabando, que algo dentro de mim simplesmente parou de quebrar. Porque algo não batia. E eu ia descobrir o quê? Meu nome é Rosemary. Rosemary Fátima Duarte. Tenho 39 anos e moro em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Trabalho como analista contábil numa empresa de logística há 12 anos. Sempre fui a filha certinha, a moça comportada, a esposa dedicada. Casei achando que tinha encontrado o homem da minha vida. Casei achando que amor era aquilo que eu sentia quando Newton me olhava nos primeiros meses de namoro, quando ele abria a porta do carro, quando mandava flores toda semana para o meu escritório. Casei aos 31 anos, virgem, apaixonada, ingênua, e passei os próximos 8 anos descobrindo que o homem que eu amava não existia. Que aquele Newton César gentil, educado, atencioso, era só uma máscara. E que por baixo dela morava um monstro. Não um monstro comum, não um marido ruim que grita, que bebe, que some nos bares. Não. Meu marido era pior, porque ele era doente, diagnosticado. Transtorno explosivo intermitente, disse o psiquiatra numa consulta única que Newton fez só para me calar a boca. Traços narcisistas, complementou o médico, antes de receitar 3 medicações que nunca foram compradas. Eu não sou louco, Newton tinha dito no caminho de volta para casa, amassando a receita na mão. O problema é você que me tira do sério. E eu, como toda mulher que já amou um homem doente, acreditei que podia salvá-lo. Que se eu fosse melhor, mais paciente, mais compreensiva, ele ia melhorar. Levei 8 anos para entender que não dá para salvar quem não quer ser salvo. Montes Claros é uma cidade grande para o interior, mais de 400 mil habitantes, comércio forte, indústrias crescendo. A gente morava num bairro de classe média, numa casa de 3 quartos que Newton tinha comprado antes de me conhecer. Rua tranquila, vizinhos cordiais, árvores na calçada. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, um campo de batalha. Dona Odete morava a 3 quarteirões de distância, numa casa menor, sozinha desde que o marido morreu. Ela tinha 2 filhas que se mudaram para longe assim que puderam e um filho único que ela idolatrava como se ele fosse a reencarnação de Jesus Cristo. Esse filho era o Newton. Desde o primeiro dia que ela me viu, eu soube. Aquela mulher me odiava. Não era antipatia. Não era ciúme normal de sogra. Era ódio puro, visceral, do tipo que faz uma pessoa querer ver você destruída. Meu filho era feliz antes de você, ela tinha dito no nosso primeiro almoço de domingo, enquanto eu tentava ajudar na cozinha. Ele tinha 2 noivas antes, moças de família, educadas. Não deu certo porque elas não souberam cuidar dele. Eu tinha sorrido, desconfortável, sem saber que aquelas 2 ex-noivas tinham fugido. Uma se mudou de cidade. A outra entrou na justiça com uma medida protetiva.
Mas eu não sabia. E Newton não contou. Nos primeiros meses, ele escondia os surtos, controlava a raiva perto de mim. Mas na lua de mel, em Porto Seguro, a máscara rachou. Foi no terceiro dia. A gente estava tomando café da manhã no hotel, vista para o mar, tudo lindo. O garçom veio servir suco de laranja e sorriu para mim. Bom dia, linda. Dormiu bem? Coisa de garçom. Simpatia profissional. Eu nem respondi direito. Só sorri de volta e agradeci o suco. Newton ficou quieto. Terminamos o café em silêncio. Voltamos para o quarto. Quando a porta fechou, ele me encostou na parede. A mão dele no meu ombro, apertando, os olhos fixos nos meus, sem piscar. Se você olhar para outro homem de novo, a voz saiu baixa, arrastada, sem emoção. Eu acabo com a sua vida. Senti o estômago gelar. Tentei rir, fingir que era brincadeira. Newton, eu não olhei para ninguém. Você sorriu para ele. Os dedos apertaram mais. Ficou toda feliz quando ele te chamou de linda. Amor? Ele é garçom, é o trabalho dele ser simpático. Cala a boca! E ele me soltou. Foi pro banheiro. Tomou banho. Quando saiu, estava normal de novo. Sorriu, me deu um beijo na testa, disse que a gente podia ir na praia. Como se nada tivesse acontecido. Achei que era ciúme. Achei que ia passar. Afinal, a gente tinha acabado de casar. Ele me amava. Ia melhorar. Não melhorou. Piorou. Os primeiros sinais vieram devagar, como água enchendo uma banheira. Você não percebe até a água bater no seu pescoço. Newton começou a controlar meu celular. Queria saber com quem eu falava, o que eu conversava, por que eu demorava para responder. Você não tem nada para esconder, né? Então me deixa ver. E eu deixava. Porque eu não tinha nada para esconder mesmo. Porque eu acreditava que casamento era sobre confiança, sobre transparência. O problema é que para ele nunca era suficiente. Ele lia minhas mensagens com as amigas e torcia tudo. Se eu comentava que um ator era bonito, ele gritava que eu estava traindo ele emocionalmente. Se eu ria de uma piada de um colega de trabalho, ele dizia que eu estava dando em cima do cara. Quebrou meu celular 3 vezes, sempre no meio de um surto, sempre jogando contra a parede, pisoteando, destruindo. Agora você não vai poder falar com seus amantes, ele dizia, ofegante, suado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. E depois chorava, se ajoelhava, pedia desculpas. Eu sou doente, Rose, eu preciso de você. Sem você, eu me mato. E eu ficava. Porque eu tinha pena, porque eu achava que ele precisava de mim. Porque a mãe dele ligava e dizia que eu era a única coisa boa na vida dele, que eu não podia abandoná-lo, que Deus ia me castigar se eu desistisse. Dona Odete sempre soube usar Deus como arma. Teve uma vez que cheguei 20 minutos atrasada do trabalho. Trânsito parado por causa de acidente na avenida principal. Liguei para ele, avisei, expliquei. Quando cheguei em casa, a porta da frente estava trancada por dentro. Toquei a campainha. Nada. Bati. Gritei, Newton, abre a porta! Silêncio. Newton bateu na taça de vidro com uma colher. O tilintar agudo cortou o ar, cortou as conversas, cortou tudo. 40 pessoas viraram para ele. 40 sorrisos expectantes, esperando um discurso fofo do futuro papai. Eu também sorri. Boba, ingênua. Grávida de 7 meses, achando que finalmente teria um momento de paz. Ele estava de pé ao lado da mesa do bolo, a postura estranhamente rígida, os ombros tensos. A mão que segurava a taça tremia levemente. Vi uma veia pulsando no pescoço dele, grossa, saltada. Gente, eu tenho um anúncio. A voz saiu controlada demais, ensaiada. Como se ele tivesse repetido aquelas palavras 1000 vezes no espelho. Minha mãe estava sentada do meu lado esquerdo, a mão dela repousando suavemente no meu ombro. Senti os dedos dela apertarem um pouco, como se ela também tivesse sentido algo errado no ar. Newton enfiou a mão no bolso da calça social, tudo em câmera lenta, cada movimento deliberado, teatral. Ele queria que todos vissem. Que todos prestassem atenção. Tirou um envelope branco.
amassado nas pontas, como se tivesse sido dobrado e desdobrado várias vezes. E então ele gritou: "Essa criança não é minha, eu tenho a prova aqui." O mundo parou. Não é metáfora. O mundo literalmente congelou por 2, 3 segundos. O vento parou de balançar as fitinhas azuis da decoração. As pessoas pararam de respirar. Até os passarinhos na árvore do quintal ficaram mudos, e então o envelope voou na minha direção. Caiu na mesa, bem na frente do meu prato de bolo intocado, derrubando um copinho de suco de uva que escorreu pela toalha como sangue. Newton apontou para mim com o dedo. A mão tremia tanto que parecia que ele estava tendo um ataque. "Fiz o teste de DNA, Rosemary. Está aqui. Você é uma vagabunda traidora." Senti meu corpo inteiro virar gelo. Não conseguia mexer. Não conseguia pensar. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, distorcidas, como se eu estivesse debaixo d'água. Vagabunda, traidora, não é minha. Do meu lado direito, minha amiga Jandira levantou de um pulo, a cadeira rangendo no chão. "Você enlouqueceu, Newton." Mas ele não olhou para ela, só para mim. Os olhos vidrados, arregalados, febris. A boca contorcida num sorriso torto, triunfante, doente. E aí veio o som que eu nunca vou esquecer. Palmas. Dona Odete estava aplaudindo, batendo palmas como se estivesse assistindo ao final de uma peça de teatro, o rosto dela iluminado por uma alegria perversa, obscena. "Eu sempre soube," ela levantou também, a voz aguda, estridente. "Eu avisei você, meu filho. Essa mulher é uma vagabunda. Eu disse que ela te traía." Senti a bile subir na garganta. As mãos automáticas foram para o meu ventre, protegendo meu bebê, como se aquelas palavras pudessem machucá-lo também. 40 pessoas em silêncio absoluto. Algumas com as mãos na boca, outras com os olhos arregalados. Minha tia Conceição começou a chorar baixinho. Minha mãe estava paralisada ao meu lado, pálida como uma morta. E eu não conseguia falar, não conseguia gritar. Não conseguia fazer nada além de olhar para aquele envelope maldito que tinha acabado de destruir minha vida na frente de todo mundo que eu amava. A humilhação não tem som, sabia? A gente acha que tem. Acha que quando você é exposta, destruída, aniquilada em público, deve ter gritos, deve ter barulho, deve ter drama audível. Mas não tem. A verdadeira humilhação é silenciosa. É aquele silêncio pesado, sufocante, que cai sobre 40 pessoas que não sabem o que dizer, o que fazer, onde olhar. É o silêncio das suas amigas que te amam, mas não sabem como te defender. É o silêncio da sua mãe que quer te proteger, mas está em choque demais para reagir. É o silêncio das vizinhas que vieram celebrar e agora estão constrangidas, desejando estar em qualquer outro lugar. Eu queria morrer naquele momento. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Queria desaparecer, evaporar, deixar de existir. Sentia o olhar de todas aquelas pessoas sobre mim, pesando, julgando. Mesmo as que me amavam, mesmo as que sabiam que eu era incapaz de trair, não conseguiam disfarçar a dúvida. Aquela centelha minúscula de "e se for verdade?" Porque quando um homem acusa uma mulher de traição em público, ele já plantou a semente. Não importa se é mentira, a dúvida fica. Minha irmã, Luciana, foi a primeira a se recuperar do choque. Ela é técnica de enfermagem, acostumada a emergências, a agir rápido em situações de crise. Levantou da cadeira com tanta força que a mesa tremeu. "Newton, você é um filho da puta!" A voz dela saiu baixa, controlada, perigosa. "Você acabou de humilhar minha irmã grávida na frente de todo mundo no dia do chá de bebê dela?" Ele riu. Riu. Uma risada alta, histérica, desconexa. "Humilhei? Eu humilhei?" Newton abriu os braços teatral. "Quem me humilhou foi ela. Quem tá grávida de outro homem é ela." Luciana deu um passo na direção dele. Meu cunhado, Rodrigo, segurou o braço dela. "Lu, calma." "Calma? Rodrigo, ele..." "Eu sei, mas calma."
Deixa a Rose processar. Processar. Como se fosse possível processar algo assim. Como se meu cérebro conseguisse organizar aquele caos, aquela dor, aquela destruição em pensamentos coerentes. Dona Odete veio até a mesa, os passos curtos, apressados, a mão estendida para o envelope como se fosse um troféu. Mostra para elas, filho, mostra o resultado, deixa todo mundo ver a verdade. A voz dela estava embriagada de felicidade, felicidade genuína. Ela estava feliz em me ver destruída. Senti a raiva começar a ferver dentro de mim. Devagar, subindo do estômago para o peito, para o pescoço, esquentando meu rosto. Não. Espera. Não era só raiva. Era outra coisa. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Algo frio, calculado, que cortava através da dor e da humilhação como uma lâmina de gelo. Lucidez. Porque algo estava errado. Muito errado. Newton não tinha feito teste de DNA. Eu tinha certeza disso. Para fazer teste de paternidade antes do bebê nascer, precisa coletar material do feto. É invasivo, caro, perigoso. Nenhum médico faz sem o consentimento da mãe. E eu não tinha dado consentimento para nada. Então como ele tinha um resultado? A menos que... Minha mão, que estava congelada no colo, se moveu. Devagar. Em direção ao envelope. Newton viu. Os olhos dele brilharam, expectantes. Isso. Pega. Lê em voz alta para todo mundo ouvir. A voz dele estava diferente agora. Não era mais raiva. Era ansiedade? Excitação? Ele queria que eu lesse. Estava ansioso para que eu lesse. Peguei o envelope. Os dedos tremiam, mas não de medo. De adrenalina. Minha mãe segurou minha mão livre. Filha, você não precisa. Eu preciso, mãe. Minha voz saiu rouca, mas firme. Eu preciso ver o que tem nesse envelope. Dona Odete praticamente pulou de alegria. Isso! Mostra para ela, Rosemary. Mostra para sua mãe que tipo de filha ela criou. Luciana avançou de novo. Dessa vez, foi a Jandira que segurou. Espera, Lu. Deixa ela abrir. O silêncio voltou. Pesado. Expectante. 40 pares de olhos em mim. Eu abri o envelope. Tinha uma folha dentro. Uma única folha de papel sulfite, impressa em impressora comum. As bordas meio tortas, como se tivesse sido cortada com pressa. Li a primeira linha. Laboratório Genética Brasil. Li a segunda. Teste de paternidade. Meu coração disparou. Continuei lendo, as palavras dançando na minha frente. Resultado: excluído. O suposto pai não é o pai biológico da criança. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não. Não era possível. Não podia ser verdade. Porque eu sabia que o filho era dele. Eu nunca tinha estado com outro homem. Nunca. Newton foi o primeiro e único homem que me tocou na vida inteira. Mas ali estava, escrito, impresso. Excluído. Dona Odete se aproximou, vitoriosa. Viu? Viu? Meu filho é homem de verdade, não é pai de filho de vagabunda. E algo quebrou dentro de mim. Não foi a dor, não foi a humilhação, foi outra coisa. Eu comecei a rir. Não foi uma risada normal. Foi uma risada que começou baixinho, quase um suspiro, e foi crescendo, crescendo, até ficar alta, histérica. Eu ria e chorava ao mesmo tempo, as lágrimas escorrendo pelo rosto, o corpo sacudindo, a barriga de 7 meses tremendo com as gargalhadas. Todo mundo me olhava como se eu tivesse enlouquecido. Talvez eu tivesse. Newton franziu a testa, a expressão de triunfo dando lugar à confusão. Tá rindo do quê? Não consegui responder. Só continuei rindo, segurando o papel, lendo de novo, e de novo, e de novo, até que vi a linha que mudou tudo. Data da coleta: 14 de outubro de 2023. Parei de rir. Nome do suposto pai: Newton César Andrade. Respirei fundo. Nome da mãe: Rosemary Fátima Duarte. Senti o sangue esfriar. Nome da criança. Levantei os olhos do papel. Olhei para o Newton. Ele estava tenso, esperando minha reação, o sorriso nervoso ainda no rosto.
Nome da criança: Pedro Henrique Andrade. Pausa. Data de nascimento: 6 de março de 2019. Silêncio absoluto. Respirei devagar. Senti minha mente, que estava em pânico há 5 minutos, subitamente ficar cristalina, clara, fria. Olhei para o Newton. Newton. Minha voz saiu calma, perigosamente calma. Qual é o nome do nosso filho? Ele piscou. O quê? Nosso filho. O bebê que eu tô carregando. A gente já escolheu o nome? Que pergunta idiota é essa, Rosemary? A gente tá discutindo ainda. Você quer Davi? Eu quero... E quando ele nasceu? Não nasceu ainda. Você tá grávida de 7. Então me explica. Levantei o papel, as mãos firmes agora, a voz cortante. Me explica como existe um teste de DNA de um filho meu que se chama Pedro Henrique, que nasceu em 6 de março de 2019, 4 anos atrás. Vi o sangue sumir do rosto dele. Vi Dona Odete congelar, o sorriso morrendo nos lábios. Me explica, Newton. Dei um passo na direção dele. Como é que eu tenho um filho de 4 anos que eu não sabia? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você... Eu o quê? Outro passo. Eu tenho um filho secreto escondido em algum lugar? Um Pedro Henrique de 4 anos que apareceu do nada? Luciana levantou. Veio até mim. Rose, me deixa ver esse papel. Passei para ela. Ela leu rapidamente, os olhos percorrendo cada linha, e então pegou o celular. Laboratório Genética Brasil. Ela murmurou, digitando no Google. Esperamos. 15 segundos que pareceram 15 horas. Ela levantou os olhos do celular. Me olhou. Olhou para o Newton. Esse laboratório foi fechado em 2020. A voz dela estava trêmula, mas tinha aço nela. Foi investigado por laudos falsos e perdeu a licença da Anvisa. Não existe mais há 3 anos. Pronto. Ali estava. A verdade. Olhei para o Newton. Vi o exato momento que ele entendeu que tinha cometido um erro. Um erro catastrófico, irreversível. Você falsificou esse documento. Não foi pergunta. Foi afirmação. Você pegou um resultado falso, antigo, de outra pessoa, trocou os nomes, achou que eu não ia perceber. Não, você tá inventando. Mas a voz dele estava desesperada agora. Aguda, quebrando. Dona Odete tentou intervir. Filho, vamos embora. Essas pessoas estão tentando te enganar. Cala a boca! Newton gritou para a própria mãe. Você que me arrumou essa merda. Você que disse que era só trocar os nomes. Silêncio. Ele tinha confessado. Na frente de 40 testemunhas. Dona Odete ficou branca. Começou a gaguejar. Eu não... Filho, você tá confundindo. Mas era tarde demais. Minha mãe levantou. A mão dela estava tremendo quando pegou o celular da bolsa. Filha. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Eu gravei tudo, desde o momento que ele abriu a boca. Newton olhou para ela, os olhos arregalados. Você não pode... Posso sim. Minha mãe apertou o botão de parar a gravação. E vou mandar para a polícia. Agora. E foi aí que o monstro acordou de verdade. Newton avançou na direção da minha mãe. Não foi um passo, foi um salto. Os olhos completamente vidrados, a boca espumando, as mãos estendidas como garras. Me dá esse celular, velha! Rodrigo apareceu do nada, se jogando entre eles. Segurou Newton pelos ombros, empurrando-o para trás. Calma, calma, calma. Tira a mão de mim. Vocês estão todos contra mim. Newton se debatia, tentando se soltar, o rosto vermelho, as veias saltadas no pescoço, gritando numa língua que não era mais humana, só sons guturais de raiva pura. Era o surto. O surto completo que eu já tinha visto dezenas de vezes em casa, mas nunca em público. Nunca na frente de testemunhas. Luciana já estava com o celular na mão, discando. Alô? Polícia? Preciso de uma viatura urgente.
Tem um homem em surto na Rua das Acácias, número 284. Desliga esse telefone, Newton berrou, ainda tentando se soltar do Rodrigo. Vocês vão ver. Eu vou acabar com vocês. Eu vou me matar e a culpa vai ser de vocês. E aí eu vi Dona Odete tentando sair de fininho. Ela estava se esgueirando pela lateral da área, a bolsa apertada contra o peito, os olhos baixos, tentando alcançar o portão sem ninguém perceber. Mas a Jandira percebeu. Ah, não. Minha amiga, toda 1,53 dela, plantou-se na frente do portão, os braços cruzados. A senhora vai ficar e explicar direitinho essa palhaçada. Sai da frente, menina. Não saio. Dona Odete tentou empurrá-la. Jandira não se mexeu. Eu disse para sair. E eu disse que não. Jandira olhou para mim, depois para a velha. A senhora passou anos humilhando minha amiga, anos jogando o filho doente dela contra ela, e agora vai fugir? Dona Odete começou a chorar. Lágrimas instantâneas, dramáticas. Eu não sabia de nada, foi o Newton que inventou. Eu sou só uma mãe que quer proteger o filho. Mentira. Minha voz cortou o choro dela, firme, fria. A senhora planejou isso comigo, a senhora que plantou a ideia na cabeça dele, a senhora que arrumou esse documento falso. Eu não fiz nada. O seu próprio filho acabou de confessar, na frente de todo mundo, foi gravado. Dona Odete parou de chorar imediatamente. Olhou para mim com um ódio tão puro, tão destilado, que eu senti fisicamente. Você nunca foi boa o suficiente para o meu filho, ela sibilou. Nunca. Ele merecia uma mulher de verdade, não uma... Não deixei ela terminar. Uma mulher que não ia descobrir a farsa? Uma mulher burra o suficiente para aceitar ser destruída em público sem perceber que o documento era falso? Silêncio. Desculpa decepcionar a senhora, Dona Odete, mas eu não sou burra, e vocês que são uns incompetentes. A sirene da polícia cortou o ar. Distante ainda, mas se aproximando. Newton ouviu e entrou em pânico total. Começou a se debater com mais força, conseguindo finalmente se soltar do Rodrigo. Meu cunhado tinha marcas vermelhas nos braços de segurar ele, algumas já começando a arroxear. Você não vai me prender! Newton gritava, andando em círculos, as mãos na cabeça. Eu não fiz nada, eu sou a vítima aqui! A viatura parou na frente da casa. 2 policiais desceram, e Newton, vendo os uniformes, fez a única coisa que um homem em surto completo faria. Apontou para mim e gritou: essa mulher tá grávida de outro homem e tá tentando me incriminar. Ela que é a criminosa. Prende ela! Os policiais olharam para mim. Grávida de 7 meses, segurando um envelope amassado, rodeada de 40 mulheres horrorizadas. E então olharam para ele, suado, espumando, marcas de unha no rosto de tanto se arranhar. Senhor, o senhor pode se acalmar? Eu tô calmo, vocês que tão loucos! Luciana se aproximou dos policiais, o celular na mão. Oficiais, tenho aqui a gravação completa do que aconteceu. Esse homem acabou de confessar que falsificou um documento de DNA para acusar minha irmã de traição em público. Passou o celular para o policial mais velho. Ele assistiu. O rosto impassível no começo, depois franzindo a testa, depois apertando os lábios. É verdade isso, senhor? Não, eles estão mentindo, é tudo mentira. O senhor falsificou algum documento? Ela. Vocês não entendem. Ela me traiu. Falsificação de documento é crime, senhor. Calunia e difamação também. Eu não calunei ninguém. Ela que é vagabunda. O policial olhou para mim. A senhora quer prestar queixa? Eu respirei, fundo. Olhei para o Newton, para o homem que eu tinha amado, para o homem que eu tinha tentado salvar, para o homem que tinha acabado de tentar me destruir da forma mais cruel possível. Quero. Não. Newton caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no chão. Rosemary, não faz isso. Eu te amo. Eu sou doente. Eu preciso de ajuda. Você teve 8 anos para aceitar ajuda.
eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. 8 anos para tomar os remédios, fazer terapia, tratar sua doença. Preferiu me fazer de refém. Eu vou melhorar. Eu prometo. Suas promessas não valem nada. Os policiais se aproximaram dele. Newton começou a gritar de novo, se debater, berrar que era injustiça, que ele era inocente, que ia se matar. Precisaram de 3 policiais para imobilizar ele. Algemaram. Dona Odete finalmente conseguiu passar pela Jandira e correu para o filho. Meu filho, não levem meu filho! Um dos policiais se virou para ela. A senhora teve participação nisso? Luciana levantou a mão. Sim, tem na gravação. Ele confessou que ela arrumou o documento falso. Dona Odete ficou pálida. Eu só... Mas era tarde. Levaram os 2, mãe e filho, algemados, na frente de 40 testemunhas. E eu fiquei ali, de pé, no meio da minha festa de chá de bebê destruída, grávida, humilhada, mas de alguma forma livre, pela primeira vez em 8 anos. Livre. Fiquei 40 minutos do lado de fora, ligando, mandando mensagem. O coração disparado, o medo crescendo. Pensando em 1000 possibilidades, ele se machucou, passou mal, desmaiou. Quando ele finalmente abriu, estava calmo, tranquilo demais. Pensei que você tivesse morrido, eu disse, quase sem ar, entrando e jogando a bolsa no sofá. Ele fechou a porta atrás de mim, trancou com a chave e enfiou a chave no bolso. Onde você estava? No trânsito! Eu te liguei! Mentira! Ele cruzou os braços. Você estava com ele. Com quem, Newton? Eu estava presa no trânsito. Com quem você me trai, Rosemary? Fala o nome dele. E começou. O interrogatório. As acusações. A voz dele subindo aos poucos, os olhos ficando vidrados, as mãos começando a tremer. Tentei sair do quarto. Ele bloqueou a porta. Você não vai sair daqui até falar a verdade. Fiquei 6 horas trancada. 6 horas ouvindo ele gritar, acusar, chorar, ameaçar, até que ele cansou. Pegou a chave, abriu a porta e foi dormir como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, flores no trabalho, cartão escrito à mão. Desculpa, amor, eu te amo. E o ciclo recomeçava. Passei anos tentando engravidar. Não porque eu quisesse muito, mas porque Dona Odete cobrava. Quando vocês vão me dar um neto? Ou você é seca por dentro? Newton começou a me pressionar também. Dizia que filho ia consertar nosso casamento, que ia me fazer ficar mais em casa, ser mais esposa. Fiz exames, tudo normal comigo. Newton se recusou a fazer os dele. Homem não tem problema, ele disse. Se não engravidou, é porque você não quis. Em 2023, finalmente engravidei. Descobri em abril, ainda no início da gravidez. Fiz o teste de farmácia sozinha, no banheiro do trabalho, porque tinha medo da reação dele. Quando contei, naquela noite, ele ficou em silêncio por um tempo longo demais, só olhando para mim, processando. Você tem certeza? Tenho. Fiz 3 testes. Ele assentiu devagar. Tá bom. E foi dormir. Nos dias seguintes, Dona Odete veio visitar. Newton contou para ela, esperando que ela ficasse feliz. Ela olhou para mim como quem avalia um pedaço de carne no açougue. Tomara que seja mesmo do meu filho. Senti o sangue gelar. Como assim, Dona Odete? Você sabe como é. Ela deu de ombros, mexendo no café. Mulher que fica muito tempo fora de casa, sempre tem dúvida. Newton não defendeu. Não falou nada. Só ficou sentado, absorvendo cada palavra venenosa que a mãe plantava. E foi aí que começou a verdadeira tortura. Com 3 meses de gravidez, Newton começou as acusações diretas. Eu estava deitada no sofá, assistindo televisão, quando ele chegou do trabalho. Jogou a mochila no chão e ficou de pé na minha frente, bloqueando a TV. De quem é esse filho, Rosemary? Achei que tinha ouvido errado. Desliguei a TV, sentei. O quê? Você me ouviu. De quem é? O coração começou a bater descompassado. É seu, Newton.
Que pergunta é essa? Minha mãe tá certa. Você fica muito tempo fora. Chega tarde. Tem senha no celular agora. Eu sempre tive senha no celular. Mentira. Você mudou a senha. Mudei porque você quebrou o celular 4 vezes e eu precisei comprar um novo. A senha é a mesma de sempre, Newton. Mas ele não escutava. Estava no meio de um dos surtos dele. A razão desligada, só a paranoia falando. Nos meses seguintes, foi uma tortura sistemática. Todo dia uma acusação diferente. Todo dia uma cena. Todo dia Dona Odete ligando para colocar mais lenha na fogueira. Filho, você viu que ela saiu cedo hoje? Filho, eu vi ela conversando com o vizinho. Filho, você tem certeza que esse bebê é seu? Em agosto, grávida de 4 meses, Newton disse que ia fazer teste de DNA. Eu estava na cozinha, preparando o jantar quando ele soltou. Eu vou fazer o teste. Tenho direito de saber se esse filho é meu. Desliguei o fogão, respirei fundo, virei para ele com uma calma que eu não sabia que tinha. Então faz. Ele piscou surpreso. O quê? Eu disse, faz. Eu sei quem é o pai do meu filho. Faça o teste. Tira essa dúvida ridícula da sua cabeça de uma vez. Esperava raiva. Esperava grito. Esperava que ele quebrasse alguma coisa. Mas ele ficou quieto. E isso foi pior. Porque na mente doente dele, minha calma era culpa. Se eu estivesse implorando para ele não fazer, era porque eu era inocente. Como eu estava tranquila, era porque eu tinha algo a esconder. Você vai ver, ele disse, baixo, a voz arrastada daquele jeito que me arrepiava. Quando esse resultado sair, você vai ver. Saiu batendo a porta. O que eu não sabia é que Newton e Dona Odete já estavam planejando minha destruição há meses. Eu descobri depois, pelas mensagens do celular dele, que a polícia apreendeu. Eles tinham um plano detalhado, minucioso, cruel. O chá de bebê seria o palco. 40 pessoas seriam as testemunhas da minha humilhação. Eles iam me expor como traidora, me expulsar de casa, pedir anulação do casamento. Dona Odete já tinha até chamado uma prima advogada para orientar o Newton sobre os direitos dele. Tinha pesquisado como fazer eu perder a guarda do bebê. Tinha preparado um quarto na casa dela para receber o neto que ela tinha certeza que seria roubado de mim. O problema é que eles eram burros, ansiosos, impacientes. Newton não esperou o resultado real do teste de DNA. Ele falsificou um. É engraçado como a gente só percebe certas coisas olhando para trás, né? Como a gente fica tão imersa no caos que não vê os sinais gritantes de que algo muito pior está por vir. Nas 2 semanas antes do chá de bebê, Newton estava estranho, diferente, quieto demais. Não me acusava mais, não gritava, não fazia cenas, só observava. Eu achei que ele tinha desistido da paranoia, que tinha finalmente aceito que o filho era dele. Que talvez, só talvez, a gente pudesse ter paz quando o bebê nascesse. Ilusa. Dona Odete também estava estranha. Educada demais, quase simpática. Veio me ajudar a escolher a decoração do chá, ofereceu a área da casa dela para a festa, disse que ia fazer docinhos. Você tá grávida, minha filha. Deixa que eu cuido de tudo. Minha filha. Ela nunca tinha me chamado assim. Eu devia ter desconfiado, mas eu estava cansada. Grávida de 7 meses, com inchaço nos pés, dor nas costas, exausta de trabalhar o dia todo e ainda ter que lidar com um marido paranoico. Quando ela ofereceu ajuda, eu aceitei, porque eu precisava de ajuda. Porque eu queria acreditar que talvez, finalmente, ela tivesse decidido me aceitar. Que idiota eu fui! O dia do chá de bebê chegou. 21 de outubro de 2023. Sábado. Céu azul, tempo perfeito. 40 pessoas confirmadas. Família, amigas, vizinhas, colegas de trabalho. Decoração azul e branca. Bolo de 3 andares que a Jandira, minha melhor amiga, tinha encomendado. Mesas com doces, salgados, sucos. Presentes empilhados num canto. Eu estava feliz. Pela primeira vez em meses, genuinamente feliz.
Coloquei um vestido azul claro, confortável, que não apertava a barriga. Prendi o cabelo com um laço branco. Passei um batom rosinha, me olhei no espelho e pensei: você merece esse dia, Rosemary. Você merece ser feliz. Cheguei na casa de Dona Odete às 2 da tarde. As convidadas já estavam chegando. Abraços, sorrisos, parabéns. Minha mãe chorou quando me viu. Minha irmã, que veio de Belo Horizonte só pra festa, me abraçou forte. Você tá linda, maninha. Tá radiante. Newton chegou depois, vindo direto do trabalho. Ele tinha dito que precisava resolver umas coisas no banco pela manhã, mesmo sendo sábado. Não desconfiei de nada. Quando ele entrou na área, cumprimentou todo mundo, educado, sorridente. Mas os olhos estavam vidrados. Eu conhecia aquele olhar que vinha antes da tempestade. Dona Odete também estava estranha, inquieta, olhando para o Newton a cada 2 minutos, como se esperasse um sinal. Às 3h30, cortamos o bolo. Tirei fotos com as amigas, abri alguns presentes, tudo normal, tudo perfeito. E então Newton pediu silêncio. Sei que você que está me assistindo agora deve estar com o coração apertado, imaginando o que vem a seguir. Eu também estava, naquele exato momento, sem saber que minha vida estava prestes a explodir na minha frente. Se você está se identificando com essa história, se você já viveu ou está vivendo algo parecido, deixa aqui nos comentários de que cidade você é e que horas está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixa seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Porque você precisa saber como termina. Você precisa ver que tem saída, que tem justiça. E, principalmente, você precisa entender que a verdade sempre, sempre aparece. Mesmo quando tentam enterrar ela no fundo de um envelope falsificado. A área da casa ficou em silêncio depois que a viatura partiu. Um silêncio diferente do anterior. Não era mais aquele silêncio pesado da humilhação, do choque, da vergonha. Era o silêncio do alívio, do descrédito. Da tentativa coletiva de processar o que tinha acabado de acontecer. 40 pessoas ainda estavam ali, paralisadas, olhando para mim como se eu fosse uma sobrevivente de guerra. E, de certa forma, eu era. Minha mãe foi a primeira a se mover. Veio até mim, me abraçou com cuidado, as mãos tremendo nas minhas costas. Minha filha forte. E aí eu desabei. Comecei a chorar. Não aquele choro contido, educado, que a gente faz quando não quer incomodar ninguém. Não. Era aquele choro que vem de um lugar tão fundo que dói fisicamente, que rasga a garganta, que sai em soluços violentos. Chorei pelos 8 anos perdidos, pela humilhação, pela traição, por ter acreditado que aquele homem podia mudar, por ter desperdiçado minha juventude, minha sanidade, minha paz com alguém que nunca me amou de verdade. Minha irmã me abraçou do outro lado. Depois a Jandira. Depois minha tia Conceição. Fui sendo envolvida por mulheres, por amor, por apoio. E enquanto eu chorava, sentia meu filho mexer dentro de mim. Pequenos chutes, como se ele estivesse dizendo: "Tá tudo bem, mãe. Eu tô aqui." Quando finalmente consegui parar de chorar, meu rosto estava inchado, minha maquiagem completamente destruída. Mas eu me sentia limpa, como se aquelas lágrimas tivessem lavado anos de sujeira. Luciana me trouxe um copo de água. Bebi devagar, a garganta arranhando. "O que você quer fazer agora, Rose?" Ela perguntou, a voz suave. Olhei ao redor. A decoração azul e branca. O bolo intocado. Os presentes empilhados. 40 mulheres olhando para mim com compaixão, solidariedade e, em alguns rostos, admiração. "Quero comer bolo", eu disse. Houve um momento de silêncio. E então a Jandira riu. Uma risada alta, libertadora. "Então vamos comer esse bolo, porra." E foi o que fizemos. Cortamos o bolo de 3 andares. Comemos os docinhos. Bebemos suco.
E aos poucos, a festa que tinha sido destruída foi se reconstruindo em algo diferente. Não era mais um chá de bebê comum. Era uma celebração. Uma celebração da verdade, da justiça, da força feminina. Minhas amigas começaram a me contar histórias. Histórias de relacionamentos abusivos que elas tinham testemunhado. De amigas que não tiveram a sorte que eu tive de descobrir a farsa a tempo. Você fez a coisa certa, Rose, disse Dona Marlene, uma vizinha de 60 anos. Esse homem ia destruir você e seu filho. A festa acabou por volta das 7 da noite. As convidadas foram embora aos poucos, cada uma me abraçando, me oferecendo apoio, me dando seus números de telefone. Se precisar de alguma coisa, me liga. Qualquer hora. Fiquei só com minha família. Minha mãe, Luciana, Rodrigo, minha tia Conceição e a Jandira, que se recusou a ir embora. Você não vai ficar sozinha hoje, ela disse, categórica. Não discuti. Não queria ficar sozinha. Fomos para a casa da minha mãe. A casa onde eu cresci, onde eu tinha sido feliz antes de conhecer Newton. Sentamos na sala, em silêncio, processando. Foi minha mãe que quebrou o silêncio. A gente precisa ir na delegacia amanhã, formalizar a queixa. Assenti. Sabia que tinha que fazer isso, mas só de pensar em reviver tudo de novo, em contar para estranhos. Eu vou com você, Luciana disse. E vou levar toda a documentação. A gravação, o documento falsificado, fotos das marcas no Rodrigo, tudo. Rodrigo levantou a manga da camisa. As marcas dos dedos do Newton estavam roxas agora, feias, na pele clara dele. Isso é prova de agressão física, Luciana disse, tirando fotos com o celular. Pode ser útil. Minha tia Conceição, que tinha ficado quieta esse tempo todo, falou. Rosemary, você vai precisar de advogado. Eu conheço uma menina muito boa. Doutora Patrícia. Ela trabalha com casos de violência doméstica e falsificação de documento. Eu não tenho dinheiro para advogado, tia. Você vai ter. A gente faz uma vaquinha na família. E se precisar, eu pago do meu bolso, mas você vai ter a melhor defesa possível. Senti os olhos encherem de lágrimas de novo, não de dor, de gratidão. Obrigada, sussurrei. Jandira se levantou, pegou o celular. E eu vou cuidar de outro problema. Que problema? Ela me mostrou o celular. O vídeo da minha mãe já tinha vazado no WhatsApp. Tinha gente compartilhando, comentando. Alguns defendendo o Newton, dizendo que ele era vítima, que eu tinha armado tudo. Senti o estômago revirar. Eles estão dizendo que eu armei? Gente idiota sempre vai existir, Rose, mas eu vou cuidar disso. Jandira começou a digitar furiosamente. Vou fazer um textão explicando tudo direitinho, com prints do documento falso, com foto do laboratório fechado, com tudo, e vou mandar em todos os grupos da cidade. Jandira, você não precisa... Preciso sim. Sua reputação está em jogo, e eu não vou deixar ninguém manchar você. E ela fez. Passou a noite inteira escrevendo, documentando, respondendo comentários, destruindo argumentos de qualquer um que tentasse defender o Newton. Enquanto isso, eu tentava dormir no meu quarto de infância. Na mesma cama onde eu tinha sonhado com casamento, com amor verdadeiro, com final feliz. Mas o sono não vinha, a mente não desligava, ficava revivendo cada momento. O envelope caindo na mesa, a voz do Newton gritando, vagabunda, as palmas da Dona Odete. O momento em que eu li o nome, Pedro Henrique, e tudo clicou. Se eu não tivesse lido com atenção, se eu tivesse entrado em pânico como ele esperava, se eu tivesse desabado em choro sem questionar, ele teria conseguido. Teria me expulsado de casa. Teria ficado com tudo. E eu teria sido marcada para sempre como a mulher que traiu o marido, que engravidou de outro. Mas eu não entrei em pânico. Eu li, eu questionei, eu pensei, e isso salvou minha vida. Na segunda-feira de manhã, acordei com mensagens. Centenas de mensagens, amigas me apoiando. Conhecidas que eu nem sabia que tinham meu número me oferecendo ajuda. E também ameaças. Você armou tudo para ferrar com um homem de bem. Vagabunda.
Você merecia apanhar. O Newton é trabalhador, honesto, você que é má. Bloqueei todos os números, mas a cada mensagem que eu bloqueava, 2 novas chegavam. Luciana viu minha expressão enquanto eu mexia no celular durante o café da manhã. Deixa eu adivinhar. Gente defendendo ele? Como é possível? Minha voz saiu embargada. Como é possível defenderem um homem que falsificou um documento, que me caluniou em público, que confessou na frente de 40 pessoas? Porque esse é o mundo, maninha. Luciana se sentou do meu lado. Homem pode fazer qualquer merda que sempre vai ter gente para justificar. Ah, mas ele estava nervoso. Ah, mas ele é doente. Ah, mas ela deve ter feito algo para deixar ele assim. Isso é tão injusto? É. Mas você sabe o que vai calar a boca de todo mundo? A justiça. Quando ele for condenado, quando sair a sentença, aí sim eles vão ter que engolir as palavras. Fomos para a delegacia às 9 da manhã. Eu, Luciana e minha mãe. Rodrigo ficou em casa porque tinha que trabalhar, mas deixou todas as fotos das lesões. A delegacia de Montes Claros era um prédio antigo, cheiro de mofo e papel velho. A delegada que nos atendeu era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num coque apertado, olhar cansado de quem já viu de tudo. Doutora Helena, dizia a plaquinha na mesa. Ela nos ouviu em silêncio. Assistiu o vídeo inteiro. Analisou o documento falsificado. Fez anotações. Quando terminamos, ela tirou os óculos e me olhou. Senhora Rosemary, a senhora tem noção da gravidade do que aconteceu? Engoli seco. Tenho. Falsificação de documento público, calúnia, difamação, ameaça. E, pelo histórico que a senhora relatou, 8 anos de violência psicológica, assenti, muda. O senhor Newton foi preso em flagrante ontem. Está detido aguardando audiência de custódia. Pela gravidade e pelas provas, dificilmente conseguirá fiança. E a mãe dele? Dona Odete foi liberada ontem à noite. Ela alegou desconhecimento. Disse que o filho agiu sozinho. Senti a raiva ferver. Mas ela confessou. Tá no vídeo. Não exatamente. O que está no vídeo é o Newton dizendo que ela arrumou o documento. Mas ela pode alegar que ele estava mentindo, que estava em surto. Então ela vai ficar impune? Doutora Helena suspirou. Não necessariamente. Vamos investigar, mas sem provas concretas de que ela participou ativamente da falsificação, fica difícil. Era injusto, absurdamente injusto. Mas eu estava cansada demais para brigar por tudo. Eu só quero que ele fique longe de mim e do meu filho. Vou pedir medida protetiva. Ele não poderá se aproximar da senhora, nem fazer contato de nenhuma forma. Se descumprir, vai preso de novo. E a casa? A casa está em nome dele? Está. A senhora tem direito de ficar na casa conjugal durante o processo de divórcio. Ele não pode te expulsar. Mas eu não queria mais aquela casa. Não queria mais nada que me lembrasse dele. Eu não quero voltar lá. É seu direito também. A senhora pode pedir pensão alimentícia para o bebê e indenização por danos morais. Indenização. Dinheiro. Como se dinheiro pudesse pagar 8 anos de abuso. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre fazer ele pagar de alguma forma. Eu quero, eu disse, firme. Saímos da delegacia 3 horas depois, exausta, emocionalmente drenada. A doutora Patrícia, a advogada que minha tia tinha indicado, nos encontrou num café perto da delegacia. Ela era jovem, uns 35 anos, cabelo cacheado solto, olhar determinado. Rosemary, eu li tudo que sua tia me mandou. Assisti o vídeo. E quero te dizer uma coisa, a gente vai destruir ele na justiça. A forma como ela disse, tão firme, tão confiante, me deu forças. Você acha que a gente tem chance? Chance? A gente tem certeza. As provas são irrefutáveis. Testemunhas aos montes, confissão gravada, documento falsificado. Isso aqui não é nem caso difícil, é case closed. E quanto aos boatos? As pessoas que estão me difamando?
A gente pode processar por difamação também. Mas te digo, Rose, não vale a pena. Essas pessoas são irrelevantes. Vão se calar sozinhas quando a sentença sair. Ela abriu a pasta, tirou uns papéis. Agora, vamos falar de estratégia. Divórcio litigioso, pedido de danos morais, pensão pro bebê, partilha de bens. E eu vou pedir que ele seja obrigado a fazer tratamento psiquiátrico como parte da pena. Ele vai ser condenado? Com essas provas? Com certeza. Pode não pegar muito tempo, mas vai ter ficha criminal. E vai ter que te indenizar. Assinei a procuração. Autorizei tudo. Estava pronta para a guerra, porque não era mais sobre mim. Era sobre meu filho. Sobre garantir que ele crescesse longe daquele homem doente, daquela família tóxica. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. A audiência de custódia do Newton aconteceu na quarta-feira. A juíza negou fiança. Ele ficaria preso até o julgamento. Dona Odete foi à audiência. Chorou, implorou. Disse que o filho era doente, que precisava de tratamento, não de prisão. A juíza foi firme. Seu filho teve 8 anos para procurar tratamento. Escolheu usar a doença como desculpa para abusar da esposa. Agora vai responder pelas consequências. Newton foi levado de volta para a cela gritando que era injustiça, que eu tinha armado tudo, que ia se matar. Ameaças vazias. Ele sempre dizia que ia se matar quando não conseguia o que queria. Nunca tentou de verdade. Era manipulação. Dona Odete tentou me procurar. Me ligou 30 vezes, mandou mensagens pelo WhatsApp. Rosemary, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso com meu filho. Rosemary, você tá grávida dele, tem que perdoar. Rosemary, Deus não vai te perdoar por destruir uma família. Bloqueei o número, ela foi na casa da minha mãe. Bateu na porta, minha mãe nem deixou ela entrar. A senhora não é bem-vinda aqui. Vá embora antes que eu chame a polícia. Dona Odete caiu de joelhos na calçada, literalmente de joelhos. Pelo amor de Deus, meu filho vai morrer na cadeia. Os vizinhos saíram para ver. Minha mãe fechou a porta. Depois soube que ela foi morar com a irmã no interior. Não aguentou a vergonha. O vídeo tinha viralizado em Montes Claros inteira. Todo mundo conhecia a sogra que ajudou o filho a forjar exame de DNA. Parte de mim sentia pena dela. Uma parte pequena, minúscula. O resto de mim lembrava de cada humilhação, cada comentário maldoso, cada tentativa de destruir meu casamento. E a pena morria. O processo do divórcio começou em novembro. Eu estava com 8 meses. Newton, da prisão, tentou contestar tudo. Pediu a guarda do bebê. Alegou que eu era instável emocionalmente, que tinha armado tudo para ficar com o patrimônio dele. A doutora Patrícia destruiu cada argumento. Apresentou laudos psicológicos, testemunhos das 40 pessoas do chá de bebê, histórico de violência doméstica, o documento falsificado, a gravação da confissão. O advogado dele desistiu no meio do processo. Literalmente desistiu. Pediu para sair do caso. Disse que não tinha como defender. Newton ficou com defensor público, que também não tinha como defender. Em dezembro, faltando 2 semanas para o meu bebê nascer, saiu a primeira sentença. Newton foi condenado a 2 anos em regime semiaberto por falsificação de documento, calúnia e difamação. Mais tratamento psiquiátrico obrigatório. Mais medida protetiva permanente. Teria que me pagar R$50 mil de indenização por danos morais. Mais pensão alimentícia de um salário mínimo para o bebê até ele completar 18 anos. A casa seria vendida e o valor dividido. Ele apelou, claro. Mas a advogada me garantiu que não ia mudar nada. Ele vai cumprir pena, Rose. E você vai receber seu dinheiro. Naquela noite, deitada na minha cama de infância, sentindo meu filho chutar, chorei de alívio. Tinha acabado. Finalmente tinha acabado. Eu era livre. A liberdade tem um gosto estranho quando você passou anos sem ela. É doce, mas arde um pouco na garganta. É leve, mas ao mesmo tempo você fica esperando o peso voltar. Demorei semanas para acreditar que tinha acabado de verdade.
que Newton estava preso, que eu não ia acordar com ele em pé na porta do quarto, os olhos vidrados, pronto para começar mais um interrogatório. Dezembro chegou quente em Montes Claros. O tipo de calor que gruda na pele, que torna difícil respirar. Mas para mim, tudo parecia mais leve. Minha barriga estava enorme. Eu mal conseguia amarrar os próprios sapatos. Minha mãe fazia tudo por mim. Comida, limpeza, companhia. Você precisa descansar, filha. Falta pouco. Faltava pouco. Mas eu ainda tinha um monte de coisas para resolver. A casa, nossa antiga casa conjugal. Eu precisava ir lá, pegar minhas coisas, fechar aquele ciclo. Mas só de pensar em entrar naquele lugar de novo, meu estômago revirava. Foi a Jandira que tomou a decisão por mim. Rose, eu vou lá com você. A gente pega suas roupas, seus documentos, o que você quiser trazer e deixa o resto para leilão. Eu não sei se consigo. Consegue sim. E eu vou estar do seu lado. Fomos num sábado pela manhã. Eu, Jandira, Luciana e Rodrigo. Levamos caixas vazias e sacos de lixo. Quando abri a porta, o cheiro me atingiu como um soco. Cheiro de fechado, de mofo, de memórias ruins. A casa estava do jeito que eu tinha deixado. A cama desarrumada. Roupas jogadas no chão. Louça suja na pia. 8 anos da minha vida naquelas paredes. 8 anos de medo, de choro escondido, de andar em ovos para não despertar o monstro. Por onde a gente começa? Luciana perguntou, colocando as mãos na cintura. Pelo quarto. Quero pegar minhas roupas, meus documentos, fotos da minha família. Entramos no quarto. O guarda-roupa ainda estava como eu deixei. Minhas roupas de um lado, as dele do outro. Comecei a tirar as peças, dobrar, colocar nas caixas. Jandira me ajudava, separando o que ainda servia, o que tinha que ir para o lixo. Foi quando abri a gaveta da mesinha de cabeceira do Newton que encontrei. Um caderno. Espiral preto, surrado nas pontas. Abri, e meu sangue gelou. Era um diário, mas não um diário comum. Era um registro obsessivo de mim. Páginas e páginas escritas com a letra torta do Newton. Datas, horas, lugares onde eu tinha ido, com quem eu tinha falado. 14/03/2023, 08:35. Rosemary saiu de casa. Disse que ia para o trabalho. Segui de longe, foi direto, entrou 08:52. Não conversou com ninguém na rua. 14/03/2023, 12:17. Liguei para o trabalho dela. Atendente disse que ela estava em reunião. Liguei no celular. Não atendeu. Suspeito. 14/03/2023, 18:43. Chegou em casa. Atrasada 13 minutos. Perguntei onde estava. Disse trânsito. Cheiro diferente. Será que trocou de perfume? Ou é perfume de homem? Página após página. Meses de registro. Cada movimento meu vigiado, analisado, distorcido. E não era só isso. Tinha fotos. Fotos minhas que eu nem sabia que existiam. Eu saindo de casa. Eu no trabalho. Eu no mercado. Ele tinha me seguido. Fotografado. Espionado. Senti minha respiração acelerar, as mãos tremendo segurando aquele caderno maldito. Jandira, minha voz saiu num sussurro estrangulado. Olha isso. Ela pegou o caderno. Começou a ler. A cor sumiu do rosto dela. Rosemary, isso é doentio. Isso é stalking. Luciana pegou também. Folheou. A cada página, o rosto dela ficava mais fechado. A gente precisa mostrar isso para a advogada. Isso é mais prova contra ele. Rodrigo estava na porta, olhando por cima do ombro delas. Esse cara é psicopata. Rosemary, você teve sorte de sair viva disso. Sorte. Será que era sorte? Ou era só questão de tempo até a obsessão dele escalar para algo pior? Sentei na cama. O peso daquela descoberta era físico, esmagador. Quantas vezes ele tinha me seguido sem eu saber? Quantas fotos ele tinha tirado? Quanto tempo ele passou obcecado, planejando, vigiando, e eu vivendo naquela casa, dormindo ao lado dele todas as noites, sem fazer ideia da profundidade da doença dele. Rose, respira.
Respira fundo. Jandira se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos. Acabou. Ele tá preso. Ele não pode mais fazer isso com você. Mas as palavras não entravam. Eu só conseguia pensar. E se eu não tivesse descoberto a farsa do DNA? E se eu tivesse acreditado? E se eu tivesse sido expulsa de casa, vulnerável, sozinha, grávida? O que ele teria feito comigo? Levamos o caderno, fotografamos todas as páginas, mandamos para a doutora Patrícia imediatamente. Ela ligou meia hora depois. Rosemary, isso muda tudo. Isso é perseguição, assédio, stalking. A gente pode pedir aumento de pena e medida protetiva mais rígida. Eu só quero ter certeza que ele nunca mais vai chegar perto de mim. Ele não vai, eu te garanto. Terminamos de esvaziar a casa naquela tarde. Levamos 3 caixas de roupas, uma caixa de documentos e fotos e o caderno maldito. O resto ficou. Móveis, eletrodomésticos, as roupas dele, tudo. Não queria nada que me lembrasse daquele lugar. Quando tranquei a porta pela última vez, senti algo se soltar dentro de mim. Um nó que estava apertado há anos. Não era mais minha casa. Nunca tinha sido, na verdade. Tinha sido minha prisão. Mas agora eu estava livre. Os preparativos para o bebê tomaram minha mente nas últimas semanas de gravidez. Comprar berço, roupinhas, fraldas, coisas normais que mulheres grávidas fazem. Coisas que eu deveria estar fazendo feliz, empolgada. Mas parte de mim ainda estava processando tudo. O trauma não desaparece só porque o traumatizador foi preso. Comecei a ter pesadelos. Newton aparecendo na maternidade. Newton roubando meu bebê. Newton me matando. Acordava suada, ofegante, verificando as portas 3, 4 vezes antes de conseguir voltar a dormir. Minha mãe percebeu. Filha, você precisa falar com alguém. Um psicólogo. Eu não tenho dinheiro para psicólogo, mãe. A doutora Patrícia conhece uma psicóloga que atende casos de violência doméstica. Preço social. Fui. Porque eu precisava. Porque não queria que meu filho nascesse com uma mãe destroçada. A psicóloga, doutora Renata, era uma mulher de uns 40 anos, voz suave, olhar gentil. Rosemary, o que você passou foi abuso psicológico sistemático durante anos. É normal ter sequelas, pesadelos, ansiedade, hipervigilância. Isso é TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático? Sim. Você viveu num estado de alerta constante durante 8 anos. Seu cérebro aprendeu que não era seguro relaxar. Vai levar tempo para desaprender isso. Chorei naquela sessão. E na próxima. E na próxima. Mas aos poucos, fui melhorando. Aprendendo a respirar de novo. A confiar que estava segura. Que Newton não podia me alcançar. Meu filho nasceu no dia 15 de dezembro de 2023, às 4h37 da manhã. Parto normal. 3 quilos e 200 gramas, 52 centímetros. Perfeito. Quando a enfermeira colocou ele nos meus braços, embrulhadinho com aquele cheiro de bebê novo, eu chorei. Mas não chorei de dor. Chorei de alívio, de amor, de gratidão. Porque ali estava a prova. A prova viva de que tinha valido a pena resistir. Lutar. Sobreviver. Oi, Davi, sussurrei, beijando a testa morna dele. Oi, meu amor, a mamãe te esperou tanto tempo. Davi. Davi Rosemary Duarte, sem o sobrenome do pai, sem nenhuma conexão com aquele homem. Minha mãe estava na sala de parto comigo. Ela também chorou. Ele é perfeito, filha. Perfeito. Luciana entrou logo depois com Rodrigo e Jandira. Todos se revezaram para segurar o Davi, para tirar foto, para chorar junto comigo. Ele tem sua cara, Rose, Jandira disse, os olhos brilhando. Igualzinho a você. E era verdade. Davi era minha cara. Meu nariz, minha boca, meus olhos. Nada do Newton. Como se até geneticamente meu filho soubesse que precisava se parecer comigo. Me proteger da dúvida, da acusação. Newton tentou visitar o bebê. Da prisão, através do advogado, pediu direito de conhecer o filho. A doutora Patrícia negou. Ele perdeu o direito no momento que te acusou falsamente de traição. Que tentou te humilhar publicamente.
que falsificou o documento para negar paternidade. Mas ele pode tentar de novo? Pode. Mas a gente vai contestar toda vez. E com o histórico dele, dificilmente algum juiz vai autorizar. Mesmo assim, recebi cartas. Cartas que o Newton escrevia da cadeia que chegavam no endereço da minha mãe. Não li nenhuma. Queimei todas. Dona Odete também tentou contato. Mandou recado através de conhecidos, pedindo para ver o neto. Ignorei. Aquela mulher tinha passado 8 anos me destruindo. Tinha participado ativamente da minha humilhação. Tinha aplaudido quando pensei que minha vida tinha acabado. Não ia ter acesso ao meu filho. Nunca. O Natal de 2023 foi diferente de todos os outros. Foi o primeiro Natal em 8 anos que eu passei em paz. Sem medo. Sem ter que andar em ovos. Passamos na casa da minha mãe. Família reunida. Davi com 10 dias de vida, dormindo no meu colo enquanto todos comiam e riam e faziam planos para o ano novo. Luciana brindou com suco de uva. A mulher mais forte que eu conheço, minha irmã. Que 2024 seja o ano da reconstrução. Todos repetiram. Reconstrução. Olhei para o meu filho, para o meu Davi dormindo, alheio a tudo, seguro nos meus braços. E pensei, sim, reconstrução, porque eu tinha sido quebrada, sistematicamente quebrada durante 8 anos. Mas agora eu ia me reconstruir, pedaço por pedaço, e ia ser mais forte do que antes, porque eu não era mais a Rosemary que aceitava a humilhação, que acreditava em promessas vazias, que tinha pena de homem doente que se recusava a tratar. Eu era a Rosemary que leu o documento falso e percebeu a farsa. A Rosemary que enfrentou o abusador na frente de 40 pessoas. A Rosemary que processou, que lutou, que venceu. E era essa Rosemary que ia criar meu filho. Janeiro de 2024 chegou com chuvas fortes, o tipo de chuva que alaga a rua, que faz todo mundo ficar em casa, que parece querer lavar o mundo. E de certa forma, era o que eu precisava. Uma limpeza, um recomeço. Davi estava com 1 mês, gordinho, saudável, dormindo mal nas madrugadas como todo bebê. Mas era meu, era só meu. E eu amava cada segundo, mesmo os difíceis. A sentença final do Newton saiu no dia 8 de janeiro, condenado a 2 anos e meio em regime semiaberto. Tratamento psiquiátrico obrigatório por 5 anos. Medida protetiva permanente. Não podia chegar a menos de 200 metros de mim. Indenização de R$50 mil por danos morais. Pensão alimentícia de um salário mínimo até Davi completar 18 anos. E o mais importante, perda definitiva da guarda. Ele podia pedir visitas supervisionadas quando saísse da prisão, mas eu tinha direito de contestar. E ia contestar. A doutora Patrícia me ligou quando a sentença transitou em julgado. Acabou, Rosemary. Ele não pode mais recorrer. A sentença é definitiva. Segurei o telefone com uma mão, o Davi dormindo no meu ombro com a outra. Obrigada. Por tudo. Você que lutou, querida. Eu só ajudei a documentar sua coragem. Desliguei o telefone e chorei. Mas dessa vez era choro de alívio completo, absoluto. Tinha acabado de verdade, legalmente, definitivamente. Newton ia cumprir pena, ia ter ficha criminal, ia ter que me pagar, e nunca mais ia poder se aproximar de mim ou do meu filho sem consequências. A casa foi leiloada em fevereiro. Vendeu por R$220 mil. Metade era meu, 110 mil. Mais os 50 mil da indenização que começaram a ser pagos em parcelas. Dinheiro que eu nunca imaginei ter. Dinheiro que representava minha liberdade, minha segurança. Usei parte para comprar um apartamento pequeno. 2 quartos, um para mim, um para o Davi. Num bairro seguro, perto da minha mãe, perto do trabalho. Nada luxuoso, mas era meu. Comprado com meu dinheiro, no meu nome, sem nenhuma conexão com aquele homem. No dia que recebi as chaves, sentei no chão da sala vazia e chorei de novo. A gente tem nossa casa, Davi, sussurrei pro meu filho que mamava tranquilo. Nossa casa, só nossa.
Luciana me ajudou a mobiliar. Comprei tudo novo. Nada da casa antiga. Queria começar do zero. Berço branco pro Davi, cama nova para mim, sofá confortável, mesa de jantar pequena. Tudo simples, mas tudo meu. Minha mãe chorou quando viu pronto. Você merece, filha. Você merece cada centímetro dessa paz. Voltar pro trabalho foi estranho. Eu tinha saído de licença maternidade no meio do escândalo. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. O vídeo tinha viralizado. Era impossível fingir normalidade. Mas minha chefe, doutora Márcia, me chamou na sala no primeiro dia. Rosemary, eu quero que você saiba. Aqui você é respeitada. O que aconteceu foi horrível, mas você se defendeu. Você é uma inspiração. Obrigada, consegui dizer, a voz embargada. E se alguém te perturbar, vem direto para mim. Não vou tolerar nenhum tipo de assédio ou comentário maldoso. Não precisou. As pessoas foram incrivelmente gentis. Colegas que eu mal conhecia vinham me abraçar, dizer que torciam por mim, que admiravam minha força. Teve uma estagiária nova que chegou perto de mim no intervalo. Rosemary, eu sei que não é da minha conta, mas eu tô num relacionamento assim. Meu namorado é muito ciumento, me controla o tempo todo. E vendo o que você passou, o que você fez, me deu coragem. Segurei a mão dela. Sai enquanto pode. Não espera ficar tão ruim quanto ficou para mim. Ela chorou. Eu tenho medo. Eu sei, mas o medo de ficar é maior. Acredita em mim. 2 semanas depois, ela terminou com ele. Me mandou mensagem agradecendo. E percebi que minha história, por mais dolorosa que fosse, estava ajudando outras mulheres. Estava mostrando que era possível sair, lutar, vencer. Em março, 3 meses depois do Davi nascer, Newton foi transferido para regime semiaberto. Podia trabalhar durante o dia, mas tinha que dormir na cadeia. Arrumou emprego num mercado, longe do banco onde trabalhava antes. Perdeu tudo: reputação, carreira, casa. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas aí eu lembrava do caderno, das fotos, da obsessão, da humilhação pública. E a pena morria. Ele tentou mandar recado, através de conhecidos, através da dona Odete, dizendo que queria conversar, que tinha mudado, que estava fazendo terapia, tomando remédio. Ignorei tudo. Mudança real leva anos. E mesmo que ele tivesse mudado, o que eu duvidava, não mudava o que ele fez. Não apagava o trauma. Não devolvia os 8 anos que ele roubou de mim. A doutora Renata, minha psicóloga, me ajudou a processar isso. Você não deve nada para ele, Rosemary. Nem perdão, nem chance, nem conversa. Você já deu tudo o que podia dar. Agora é hora de se proteger. E foi o que fiz. O primeiro aniversário do Davi foi em dezembro de 2024. 1 ano inteiro de vida. 1 ano inteiro longe do pai biológico. Fizemos uma festa pequena. Família, amigos próximos, decoração de dinossauros porque eu achava fofo e Davi obviamente não ligava. Bolo de chocolate, docinhos, salgadinhos, música animada. Davi, com 1 ano, tentando comer o próprio bolo, se lambuzando todo, rindo daquele jeito gostoso que bebê ri. Tirei 1000 fotos, gravei 1000 vídeos, e no meio da festa, olhando meu filho feliz, rodeado de amor, pensei: consegui proteger ele. Consegui dar para ele o que eu não tive, uma infância segura, longe de abuso, longe de medo. Jandira veio sentar do meu lado, um copinho de refrigerante na mão. Você tá feliz? Tô, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em anos, era genuinamente verdade. Você merece, Rose. Depois de tudo que você passou, você merece cada segundo dessa felicidade. Em fevereiro de 2025, recebi uma notificação. Newton estava pedindo visitas supervisionadas ao Davi. Senti o estômago embrulhar. Sabia que ia chegar esse dia, mas não estava preparada. A doutora Patrícia me acalmou. A gente vai contestar, vai apresentar o histórico de abuso, o caderno de stalking, o trauma que ele te causou. Nenhum juiz sensato vai autorizar.
E se autorizar? Aí seriam visitas supervisionadas num centro especializado. Ele não levaria o Davi sozinho, não teria contato com você, mas eu acho improvável. A audiência foi marcada para março. Newton apareceu. Limpo, barbeado, roupa social. Tentando parecer o homem de bem que ele nunca foi. Levantou quando eu entrei. Tentou me olhar nos olhos. Não olhei de volta. Seu advogado, outro defensor público, coitado, apresentou o caso. Meu cliente cumpriu sua pena. Faz tratamento psiquiátrico há mais de 1 ano. Toma medicação. Está estável. Quer conhecer o filho. Isso é um direito dele. A doutora Patrícia levantou. Excelência, este homem falsificou o documento oficial para acusar minha cliente de traição. Assediou, perseguiu e abusou psicologicamente dela durante 8 anos. Tem histórico de surtos violentos. Representa risco à segurança da criança. Apresentou o caderno, as fotos, os laudos psicológicos, o vídeo da confissão. O juiz analisou tudo em silêncio e então olhou para o Newton. Senhor Newton, o senhor reconhece que cometeu graves abusos contra sua ex-esposa? Newton hesitou. Olhou para o advogado, depois para mim. Eu era doente. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas sabia o suficiente para falsificar um documento, para planejar uma humilhação pública. Isso requer premeditação. Silêncio. Pedido negado. O senhor não terá direito a visitas até que a criança complete 5 anos de idade. Nesse momento, pode requerer nova avaliação. Newton explodiu. Isso é injustiça. Ele é meu filho. Os seguranças se aproximaram. O juiz bateu o martelo. Controle-se ou será retirado da sala. Newton afundou na cadeira, as mãos tremendo, os olhos vidrados. O mesmo olhar de sempre. Não tinha mudado nada. Saí daquela audiência mais leve. Tinha mais 4 anos de paz garantida. 4 anos para criar meu filho longe daquele homem. E em 4 anos, muita coisa podia mudar. A vida foi encontrando um ritmo. Trabalho, Davi, terapia, família. Aprendi a dormir sem medo, a sair de casa sem olhar por cima do ombro, a confiar de novo, não nos homens, ainda não, mas em mim mesma. Aprendi que eu era mais forte do que imaginava. Que conseguia sim criar um filho sozinha. Trabalhar, pagar contas, construir uma vida. Fiz amizade com outras mulheres no parquinho onde levava o Davi. Algumas também eram mães solo. Criamos um grupo de apoio informal. Nos encontrávamos toda semana. Deixava as crianças brincarem enquanto conversávamos sobre contas, trabalho, cansaço, mas também sobre sonhos, planos, futuro. Uma delas, a Fernanda, tinha passado por algo parecido comigo. Meu ex me perseguiu por 2 anos. Ela contou numa tarde. Não aceitava o fim, até que consegui medida protetiva e ele finalmente desistiu. Você tem medo que ele volte? Todo dia, mas não posso viver em função do medo. Tenho que viver em função dos meus filhos, da minha paz. E era isso. Não podia viver em função do medo, do trauma, do passado. Tinha que viver em função do presente, do futuro que eu estava construindo para o meu filho. Dona Odete teve um AVC em junho de 2025. Ficou debilitada, precisando de cuidados constantes. A irmã dela me ligou, pedindo para eu levar o Davi para visitar. Ela tá muito mal, Rosemary. Quer conhecer o neto antes de morrer. Não. Mas... Eu disse não. Aquela mulher passou anos me destruindo. Não vai ter acesso ao meu filho, nem moribunda. Você não tem coração? Tenho, e é por isso que tô protegendo meu filho. Desliguei. Senti culpa? Um pouco. Mas não o suficiente para mudar de ideia. Dona Odete morreu em agosto. Newton conseguiu autorização para ir no velório escoltado. Não fui. Não levei o Davi. Depois soube que ele chorou muito, que gritou meu nome, que tentou ligar para mim do telefone da funerária. Bloqueei o número. Podia parecer cruel, mas não era sobre crueldade, era sobre proteção. Era sobre garantir que o ciclo de abuso terminasse comigo,
que não continuasse no meu filho. Hoje é dezembro de 2025. Davi vai fazer 2 anos daqui a 2 semanas. Ele fala algumas palavras. Corre pela casa, adora dinossauros e caminhões. É grudado em mim, mas também ama a vovó, a tia Lu, a Dinda Jandira. É uma criança feliz, segura, amada. Não conhece o pai, não sente falta. Porque como sentir falta do que nunca teve? Às vezes olho para ele dormindo e penso em tudo que passei, em todos os momentos que achei que não ia sobreviver, que ia enlouquecer, que ia desistir. E penso, valeu a pena resistir, porque ele está aqui, saudável, feliz, longe da toxicidade, da violência, da doença mental não tratada. Aprendi muitas coisas nesses 2 anos. Aprendi que amor não controla, amor não vigia, amor não humilha. Aprendi que doença mental não é desculpa para abuso, que a pessoa pode ser doente e abusiva, e que você não tem obrigação de salvar ninguém que não quer ser salvo. Aprendi que família nem sempre é sangue, que as pessoas que ficaram do meu lado, minha mãe, minha irmã, a Jandira, são minha família de verdade. Aprendi que eu sou forte, mais forte do que eu imaginava. E aprendi que silêncio não é paz, que aguentar não é virtude, que perdoar não é obrigatório. Rosemary, de 2016, a menina que casou virgem e apaixonada, nunca imaginaria que viraria a mulher que sou hoje. Mãe solo, sobrevivente, dona do próprio nariz. Não foi fácil. Teve dias que eu queria desistir, que eu chorava até dormir, que eu achava que não ia conseguir, mas consegui. E se você está passando por algo parecido, saiba, você também consegue. Não é fácil, não é rápido, dói muito. Mas do outro lado tem vida, tem paz, tem liberdade. Newton continua cumprindo pena. Deve sair totalmente em 2026. Já me preparei psicologicamente para possíveis tentativas de contato. Tenho advogada, tenho medida protetiva, tenho família, tenho estrutura. Não tenho mais medo, ou melhor, tenho medo, mas não deixo o medo me paralisar, porque aprendi que coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. É ler um documento falso e perceber a farsa mesmo com 40 pessoas olhando. É levantar depois de ser derrubada. É reconstruir depois de ser destruída. O chá de bebê que deveria ter sido o pior dia da minha vida acabou sendo o melhor. Porque foi o dia que a verdade apareceu, que a farsa foi exposta, que eu parei de ser vítima e virei sobrevivente. 40 pessoas testemunharam minha humilhação, mas também testemunharam minha força, minha vitória. E até hoje, quando encontro alguém que estava lá naquele dia, a pessoa me abraça, me diz que nunca esqueceu, que conta minha história para outras mulheres, que eu inspirei. Não queria ser inspiração, queria só ter tido um casamento normal, um marido saudável, uma vida tranquila. Mas não foi isso que eu tive, e tá tudo bem, porque o que eu construí depois, sozinha, com minhas próprias mãos, é muito mais valioso do que qualquer casamento de fachada. Davi acabou de acordar do cochilo da tarde. Tá me chamando. Mamãe, mamãe, vou lá. Pego ele no colo. Ele me abraça com aquela força de criança pequena, a cabecinha quentinha no meu pescoço. Amo você, mamãe. Amo você também, meu amor. Mais que tudo nesse mundo. E é verdade. Esse menino é meu mundo, minha motivação, minha razão para ter lutado. E vou continuar lutando, todo dia, para garantir que ele cresça seguro, amado, feliz, longe da violência, longe do abuso, longe da toxicidade. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, por ouvir minha história. Se você está vivendo algo parecido, saiba, tem saída, tem ajuda, tem futuro. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Procure uma delegacia da mulher. Fale com alguém de confiança. Não fique em silêncio. Não aceite humilhação. Não acredite quando disserem que você merece, que você provocou, que você tem que aguentar. Você não merece abuso. Ninguém merece. E você é mais forte do que imagina.
Acredite em mim, porque eu também achei que não era. E olha só onde eu cheguei. Deixa aqui nos comentários de que cidade você é e que hora está assistindo. Conta sua história se quiser. Ou só diz um oi. Me faz saber que você tá aí, que minha história chegou até você. E se puder, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like, porque tem muita história ainda para contar. Muita mulher ainda para inspirar. Muito silêncio ainda para quebrar. Obrigada, de coração. E lembra, você não tá sozinha. Nunca esteve.